Olá, queridos, bem-vindo a mais um episódio desse podcast que visa te equipar com ferramentas, instrução, um diálogo produtivo e uma interação para que você cresça no seu ministério, Amém. Cresça nas coisas que Deus colocou na sua mão, cresça no propósito de Deus estabelecido para que você cresça e multiplique. Amém. Esse episódio de hoje tem um tom todo especial, porque estamos aí na continuidade da transição de uma igreja tradicional, histórica, relevante, importante, mas uma igreja que quer transicionar para os pequenos grupos. Isso tem a ver, às vezes, com o status da igreja, né? É uma igreja que nos últimos anos ela não tem conseguido romper em alguns indicadores, talvez até estagnada, algumas até apresentando alguns números de decréscimo, mas isso tem a ver também com uma igreja que está crescendo e o pastor precisa de um meio para que ele possa cuidar dessa igreja, compartilhando com outros ministérios que estão lá dentro da igreja, mas que precisam ter o seu lugar. Certamente o púlpito não tem lugar para que todos estejam exercendo o seu ministério. Alguns ministérios na igreja, como nós temos também, de diaconia, de presbíteros, esses também não dá para nós colocarmos todos aqueles que se apresentam para trabalhar dentro dele. E muitas das vezes nem é o dom desse que quer trabalhar, está atuando em uma junta diaconal ou um presbitério de igreja. Agora, com os pequenos grupos, meu irmão, você tem um leque imenso, né? Você pode, na medida que a sua igreja vai crescendo, precisando cada vez mais de líderes, treinando, formando e dando trabalho para essa liderança. Nas casas, certamente, há muito o que fazer. Se, por um lado, o templo não suporta todos os trabalhadores que querem trabalhar, nas casas nós temos um campo vasto para que você possa colocar essa pessoa para estar ativa no reino de Deus. E a gente está aqui com o pastor Natanael Lima, ele é o coordenador geral dos pequenos grupos, falando desse passo a passo para a transição. Amém? Graça e paz, pastor Natanael. Graça e paz, pastor Agnaldo. Prazer estar aqui, prazer estar conversando com você, que está conosco também, tem nos acompanhado nessa série que visa, equipar você para que você possa fazer transições sem traumas, para que você possa experimentar uma experiência, nova, sem que com isso você precise viver dificuldades que nós já vivemos e que já superamos e que não é necessário que o outro passe por isso. Essa é a nossa intenção, é cooperar para que alguns dos erros, inclusive, que nós cometemos não sejam feitos, e que você possa avançar muito mais até. Essa é a ideia nossa e essa é a nossa proposta aqui também. É verdade, é verdade. E você que não assistiu o episódio anterior ou não ouviu, então volte aí no episódio anterior a esse e você vai ver como começou essa conversa nossa, onde o pastor Natanael compartilha a sua experiência, a sua trajetória. E a questão é o seguinte, nós já descobrimos algumas formas que não funcionam. Verdade. E a gente está dizendo para você aqui de algumas que não funcionam. Aprendemos outras que funcionam, né, pastor Natanael? É verdade. E ainda estamos errando em algumas que não funcionam. Amanhã vamos compartilhar com eles. Olha, tentamos, mas não conseguimos. É o processo. É o processo aí. E hoje a nossa intenção aqui, nosso objetivo é falar do preparo do pastor, Natanael. Assim, a gente tem acompanhado desde 2014, A gente ouviu a sua história antes, foi o ano também que eu decidi transicionar a Igreja Central de Mantiqueira. E desde 2014 a gente tem caminhado e hoje, uma das coisas que nós temos plena convicção é que se o pastor da igreja não estiver preparado, não vai dar certo. Não é verdade? Não funciona. A terceirização é uma ideia que pode ser positiva para outros setores da igreja e até mesmo no que diz respeito ao meio secular. Mas quando fala de transição de visão, quando fala de poder implantar um novo momento na vida do povo, a história diz que Deus vai levantar pessoas e o líder principal acaba sendo
principal também no que diz respeito nas mudanças. Deus sempre vai usar a vida do pastor. Isso não quer dizer, né, pastor, que o pastor ele vai estar eternamente, né, liderando a área de pequenos grupos da igreja. A gente está falando da transição, do início, não é isso? O processo é o do DNA, é a transmissão do DNA. É poder estabelecer, né, na vida da igreja aquilo que se quer viver depois. E o pastor, então, dá continuidade com palavras de estímulo, de direcionamento. É claro que à medida que vai crescendo, ele vai aprendendo a delegar e aí também ele vai vivendo uma experiência nova também de liderança. Porque a igreja já está na cultura, né? A própria liderança do pastor vai mudando, porque ele vai vivendo, experimentando um estilo de liderança compartilhado, mas ao mesmo tempo debaixo de muita integração, de muita direção, sabe? De muita conversa e ao mesmo tempo construção de objetivos. Então eu acredito que o preparo do pastor é essencial, até mesmo porque é o seguinte, a sua igreja que vai transicionar precisa estar convicta de que você tem convicção do que você está dizendo. É verdade. Porque se houver qualquer dúvida, né, se eu acho que é assim, e aí se o camarada levanta uma dúvida lá, qualquer questão, né, mas eu vi dizer que na igreja X ou Y aconteceu isso e aquilo, se o pastor não está preparado para responder, né, a essas coisas, né, isso vai dificultar o processo para ele. Biblicamente, até uma ordem bíblica, né? Que nós devemos estar preparados, sempre prontos para responder à causa da nossa fé. Isso mesmo. Né? Então, acho que o pastor ele precisa se preparar não somente por causa do processo, mas também por causa das dúvidas e questionamentos que surgirão dos seus próprios liderados dentro do processo. Agora, você falou de terceirização, né? E é comum, às vezes, nós pastores, titulares de igreja, na medida que nós vamos descobrindo, né, o potencial, o ministério, a capacidade dos membros da igreja, nós transferirmos para eles algumas responsabilidades, né, delegar a eles algumas funções. Então, numa igreja tradicional, você nomeia um líder para o departamento de adultos, um outro para a liderança do Ministério de Mulheres, escolhe alguém para ser conselheiro e orientador das crianças. Isso. Quando você fala de pequenos grupos que não podem ser terceirizados, você está dizendo que o processo é outro. Sim, o processo agora não é mais somente de delegar alguém para que essa pessoa desenvolva um trabalho à medida que ela seja inspirada, mas não. É delegar alguém para que ela dê continuidade ao mesmo processo e ao mesmo projeto. É como se você tivesse uma parede e você tivesse as pessoas que pudessem te ajudar a pintar essa parede. Você pode dar a mesma tinta para que todos pintem. Então, isso é uma delegação de legado, de projeto, de desejo, onde aquilo que foi organizado antes, que no caso é a cor da parede, todos estão desenhando dentro do mesmo. Ou então, você pode dar um monte de tinta e dizer para cada um, pintem aí essa parede, cada um como você achar melhor. E aí cada um vai pintar a parede no final, pode até sair uma parede muito bonita, mas ela vai comunicar muito pouco com aquilo que era o projeto original. Então, quando a gente fala de delegar, também não é isentar, né, de uma interferência, de uma ação e de um acompanhamento. Delegar é confiar a alguém algo que estava em suas mãos, mas não confiar a alguém para fazer algo no seu lugar. Né? Eu costumo dizer sempre, né, e falo isso na minha igreja, que eu não tenho substitutos, eu tenho representantes. Então, isso significa que o líder de GECEL ele não vai substituir o pastor. Ele, na verdade, ele vai representar o pastor dentro daquele pequeno grupo. Logo, é muito importante que o pastor tanto entenda e creia perfeitamente nos fundamentos do GECEL e na maneira com que ele funciona, assim como também ele saiba, né, acompanhar esse líder para que esse líder também caminhe na mesma visão. Agora, lembrando que essa é uma segunda fase, né? Quando você delega e acompanha. Usando ainda essa figura, né, da parede que precisa ser pintada, é muito mais fácil para quem vem pintar depois de você se viu você pintando, né? É verdade, também. Então você pega, por exemplo,
a tinta e o aluno ou o discípulo ali, o ajudante, ele vê você preparando a tinta, você trabalhando ali a ferramenta, o rolo, preparando a parede, aí depois vê o movimento que você faz com a tinta na parede, a maneira que você cobre, né, uma mão sobre a outra, para ele vai ficar muito mais fácil, né? Seria isso que seria o trabalho do pastor, uma vez que ainda aquilo que ele está trazendo não foi visto ainda, Isso. não foi feito naquela comunidade. Se quem vem depois dele vê ele fazendo, fica mais fácil, é isso mesmo? Perfeitamente, é isso aí. É o princípio do ensino de Jesus. Eu faço, você olha, depois, né, nós fazemos juntos, depois você faz e eu olho. Então é uma questão de você ir conduzindo as pessoas para esse processo de crescimento e as pessoas vão se apaixonando por isso. Vão se apaixonando por aprender e aprender com o próprio pastor, aprender com a liderança, aprender na FL. Para isso que a formação do líder, ele precisa ser muito, muito fundamentada basicamente naquilo que é princípio. Vou te dar aqui um exemplo que eu vivi ontem, né? Na minha igreja. Surgiu uma jovem com muitas dúvidas sobre a história da igreja, se a igreja era verdadeira, qual era e tal. E eu vi como foi importante eu ter conhecido na época do seminário a história da igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, a época das trevas. Então, quando eu fui falando com ela a história dentro de um contexto realmente fundamentado de forma histórica, bíblica, com argumentos, né, não somente bíblicos, mas também um argumento histórico, aquilo foi clareando para ela e ela foi entendendo de que o que eu estava dizendo era verdadeiro, era verdade. Então, hoje, né, os pastores, né, que querem transicionar suas igrejas, que estão à busca de transicionar suas igrejas, também precisam conhecer a história dos pequenos grupos. E um dos grandes livros que eu tenho... Segura aí. Opa, vamos lá. Tô vendo que você está com um monte de livro aí. Estou um monte de livro aqui. Agora, porque eu quero fazer algumas perguntas assim, para a gente deixar muito claro, né? Quem deve ser, pastor, assim, uma palavra breve, quem deve ser a primeira pessoa a falar sobre Gessel na igreja? O pastor. Quem deve, né, ser o professor da primeira turma de líderes da igreja? O pastor. Quem deve ser o primeiro a abrir a porta da sua casa para ter um Gessel? O pastor. Então o pastor ele é fundamental o pastor, no processo de implantação. Ele é a chave. Ele é a chave. E tem uma questão interessante aí, nessa questão do o pastor tem que abrir a porta. Hoje nós temos uma realidade que alguns pastores não moram tão próximos à igreja. E aí entra essa questão, né, de como é que ele vai abrir a porta da casa dele e as pessoas que ele vai arregimentar ou juntar ou alcançar, né, não moram próximo da igreja. A minha orientação é sempre, então, procure alguém, um anfitrião que seja próximo da igreja, mas seja o pastor que lidere aquele Gessel. Né? Já tem um anfitrião, ele não conseguiu abrir a porta da casa dele porque a casa dele é distante da igreja, por algum motivo. Bom, então procure alguém da igreja, mas que ele seja o primeiro, né, em todo esse processo. Todos possam vê-lo, né, ensinando, pregando, ensinando e fazendo. Agora, pastor Natanael, eu aprendi, né, logo nesse processo também de transição da igreja, que você tem onde buscar os integrantes do seu Gessel em pelo menos 5 áreas, né? Porque a maior parte das vezes, esse pastor que talvez more distante, ele fica esperando ter membros da igreja dentro do Gessel dele, né? Uhum. Então, mas eu aprendi lá atrás, né? Onde é que nós buscamos os integrantes para participar do nosso Gessel, né? Uhum. Então, assim, entre os nossos amigos, sim. E uma das coisas que eu tenho aprendido, pastor Natanael... Não vai nenhum desconhecido, né? Tenho aprendido que as pessoas estão dispostas a andar muito para estar em lugares agradáveis. Verdade. Essa é uma realidade. Essa mobilidade que a gente tem hoje, né, de quase todo mundo tem um veículo, ou alguém tem uma carona, ou o Uber, que é um transporte hoje mais acessível, né, de menor preço do que os táxis da nossa época, que a gente é a época do táxi, né? E as pessoas estão dispostas a andar um pouco mais por algo que
atenda às suas necessidades, por algo que vale a pena. Então, entre os amigos, entre a nossa família, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho e na igreja. Sim. Então, assim, quando você olha para quem você vai levar para dentro do GECEL seu, você tem no mínimo 5 ambientes aí ao seu redor, né? Aumenta o leque e isso potencializa muito o crescimento do pequeno grupo, né? Até mesmo porque o GECEL não é algo que é praticado na igreja, né? Isso aí. Então, se você só olha para a igreja, né, você acaba perdendo muito o potencial do próprio GECEL. Porque todos esses outros itens, né, citados aí, né, eles se encontram fora da igreja. Apesar de muitos deles até estarem na igreja conosco. Isso aí. Mas nós podemos nos encontrar com eles fora da igreja. Então, uma das coisas que eu tenho sugerido também, pastor, uma experiência, talvez você mude de assunto aí. Ontem vivi uma experiência muito agradável, né, no nosso GECEL. Uma vizinha de uma casa depois da minha, veio ela e o esposo para estar conosco no GECEL, e a filha foi para o GECEL de adolescentes, que é perto da nossa casa. E o caminho que ela chegou até a minha casa, o nosso GECEL, não foi o meu convite nem da minha esposa. Veja que interessante. Porque ela deduziu que o GECEL do pastor fosse um GECEL só de liderança. Só de líder. E ela disse, eu não vou chegar lá no meio da liderança. Aí ela se inscreveu no aplicativo da igreja. Quando ela botou o endereço e disse, estou procurando um GECEL, aí o pastor de área falou, mas tem um GECEL perto da sua casa. E era o seu. Mas não é só de líderes. Não, o GECEL dele não tem líderes. Né? São pessoas novas na igreja, são pessoas que ele convida para estar lá e vai ter o maior prazer de receber. E eles ontem foram estar no nosso GECEL, um casal muito agradável, acrescentou muito no nosso encontro de ontem, né? Então, e é bom, né, quando isso acontece. Nossa, né? Primeiro é um puxão de orelha, né? Pô, perdi a oportunidade. Pô. E se eu tivesse chegado primeiro, eu poderia dizer, levei o meu vizinho, mas não foi eu que levei, ele que veio até mim. Ele que veio, né? Ele que veio. Então, assim, essa questão, né, da sua linha de influência, para que você possa trazer as pessoas para estar com você, ela é funcional. E outra coisa que nós aprendemos muito cedo também na transição é que primeiro você ganha a pessoa para você, né, depois para o seu grupo, depois para Jesus, depois para a igreja. Agora, veja só, você vai numa padaria quase todo dia, você vai numa farmácia que está na localidade ali, você frequenta, às vezes, alguma supermercado ou um mini mercado. É o dia a dia. No seu dia a dia você está encontrando pessoas. No seu bairro, né? No seu bairro você encontra com pessoas que estão caminhando. Então, assim, faça amizade, ganhe essa pessoa para você e depois você vai ter uma pessoa para convidar para o seu pequeno grupo, né? Exatamente. E aí essa proposta, né, até da casa do pastor ou da casa do líder, lá da igreja, né, de pessoas que também exercem liderança. Eu tenho também hoje, né, não só a minha casa, mas presbíteros abriram as suas casas, diáconos abriram suas casas, né? A igreja foi sendo alcançada pela visão, e quando a igreja é alcançada pela visão, ela também começa a viver a visão, né, de alcançar a cidade para Jesus, de alcançar pessoas. E aquilo que era, às vezes, não, vamos alcançar, né, um grupo aqui, não, a visão da cidade. Então, até mesmo as barreiras, que são barreiras geográficas de distância, elas começam todas elas a cair, porque as pessoas começam a atravessar até bairros para poder estar em um pequeno grupo, porque ela simplesmente se identificou. Ela se identificou com aquele grupo, se identificou com aquelas pessoas, se identificou com a proposta, e isso acontece muito. Por isso, né, eu oriento sempre os pastores que evitem. A ideia não é criar um ambiente engessado, mas evitem que GECELs aconteçam nas suas igrejas, dentro do templo, porque isso não coopera com o propósito pelo qual é de que essa pessoa se sinta acolhida, primeiro em um grupo, uma reunião de pessoas onde ela se identifica, não somente uma reunião que tem a ver com a fé ou com a religião, mas sim uma reunião que tem encontro, né? Um relacionamento. Que é o relacionamento. É o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, né? E essa tríade, né, de relações que a gente vai desenvolvendo é que vai produzir o crescimento, então.
Então, meu conselho sempre para os pastores, pastores, evitem que os seus GECELs estejam sendo realizados dentro da sua igreja. Por mais que você possa achar dificuldade de ter um anfitrião, o ideal é você usar aquilo que você tem de disponibilidade e fazer sempre nas casas. É isso aí. Agora, preparo do líder, né? Que é o pastor da igreja, o pastor titular, o pastor presidente da igreja. Preparo do líder, né? A gente hoje tem uma consciência, estamos de acordo, né? Estamos convictos que para dar certo precisa começar pelo pastor. Perfeito. E esse pastor que agora começou a conhecer o processo, a visão, né, o desenvolvimento do GECEL, por onde ele começa, pastor? Sim. Então, eu acredito que o começo dele é realmente num projeto de leitura e oração. São duas coisas que tem que caminhar junto, né? A gente vai falar sobre oração daqui a pouco, sobre esse tema, mas eu acho que o projeto de leitura e conhecimento, né, de igrejas que viveram isso, ou que estão vivendo, né? Não só o vivendo o momento do pequeno grupo, mas também a transição, né? O backstage é muito mais informativo às vezes do que o próprio culto. Quando você consegue chegar no backstage, no lugar onde as coisas são produzidas, são organizadas, e você começa a enxergar como é que aquilo chega lá, né, na ponta, né? Isso dá muita clareza para você. E hoje existe muito material que vai te dar essa visão de como acontece antes de tudo, antes que as coisas ocorram, né? Para quem gosta, por exemplo, de material que é um pouco mais histórico, alguns têm mais um teor teológico, querem embasamento teológico. Esse livro aqui é fantástico, um modelo para fazer discípulos da reunião de classe de John Wesley. Ó, esse modelo aqui, pessoal, esse livro, você que principalmente gosta de embasamento teológico, histórico, de igrejas históricas, né, do metodismo, propriamente aqui se fala. Esse livro aqui, para quem ama essa área, né, com certeza vai ser suprido com embasamento não somente teológico, mas histórico dos pequenos grupos ao longo da história da igreja, e tendo John Wesley como seu grande exemplo e precursor, né? Trabalha Whitefield, né? Trabalha histórias fantásticas. Esse aqui é muito bom, esse livro aqui. Eu me lembro, pastor, quando eu estava nessa fase, né, do preparo pessoal através do conhecimento, e os livros é a fonte, uma das fontes principais são os livros. Eu me lembro, fui ler um dos livros que eu li, está aí na sua mão, você vai falar daqui a pouquinho dele, é a história de Elim, né, que é a história da igreja em El Salvador, e a maneira que eles preparavam para alcançar a cidade, as estratégias de avançar em cada bairro, em cada setor, alcançando pessoas. Isso foi me enchendo de paixão. Isso aí foi... Paixão e persistência. Esse livro aqui, pessoal. Ele não me deu muito recursos de como implantar o GECEL na igreja, entendeu? Mas ele me encheu de paixão. Eu estou falando porque você está dizendo dessa afinidade, às vezes, com a história, do uso dos livros, o conhecimento através dos livros, e tem muita coisa boa no mercado hoje, né? Sim. Esse livro, por exemplo, ele não me deu uma estratégia para que eu possa viver o processo, mas ele me deu a paixão, entendeu? O desejo de ganhar uma cidade através dos pequenos grupos, né? Ele tem um detalhe muito interessante, esse livro. Esse livro em particular, ele fala sobre uma estratégia como as células, então, da igreja de Eli se organizavam. Isso. E, na verdade, eles não tinham um encontro só semanal, eles tinham 2 encontros semanais. Um encontro era um encontro de planejamento, né? Onde havia oração, onde havia ministração da palavra, e era planejado alcançar determinado grupo de pessoas em determinado lugar. E aí esse grupo, ou essa célula, ou esse GECEL, saía dali e ia fazer um evangelismo pessoal, né? Em algum lugar com essas pessoas já aqui traçadas, definidas, organizadas. E aí interessante é que o cara era ganho lá num sábado, por exemplo, que eles faziam uma reunião na quinta e iam fazer esse evangelismo no sábado. O cara que era ganho no sábado, ele na quinta-feira, ele já estava reunido aqui
tramando já, ou combinando, ou organizando, de como voltar lá naquele mesmo lugar para trazer mais um. O camarada já fazia parte do processo, ele era o que me deixou apaixonado, porque ele já inseria a paixão por pessoas já no começo do processo, né, da vida cristã. Então esse livro aqui... Os livros são chaves, né? Então é fantástico, ele te deixa apaixonado. Se você quer deixar alguém apaixonado pela visão, esse aqui é um deles. Um livro que é muito bom, sabe? Prático demais. Prático, no processo, no passo a passo. Inclusive, nós estamos desejosos de fazer um livro dentro dessa mesma perspectiva no GECEL Brasil. É esse livro aqui, chamado Transição, do pastor Wagner Carvalho, um homem especial, um homem de Deus, né? Esse livro nasce, o processo DNA nasce num encontro do Haggai, né? Na liderança avançada do Haggai, que nós fizemos, né? Nós fizemos também. E ele, nesse projeto aqui, nasce esse livro. Esse livro é fruto daquele projeto do Wagner. E ele é tão didático, mas é tão, sabe, minucioso, no passo a passo, que se você seguir os passos a passo aqui, você não vai, de maneira nenhuma, se perder no caminho. Ele te dá um roteiro, né? Uma proposta. É um livro que hoje já tem no mercado. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que nós já temos. Ah, mas o nome é outro, a denominação é outra. Mas nós não estamos falando de nome ou de denominação, nós estamos falando de um modelo, né, de viver a igreja, de ser a igreja. Então, dentro desse contexto aqui, já agora, no preparo do líder, esses 3 livros aqui são os que eu sugeriria. Assim, um comentário sobre a transição, né? Pois não. Que ele talvez dê mais crédito a ele, é que ele é fruto de uma experiência bem sucedida, né? Sim. O pastor Wagner, ele começa do zero um processo de transição dentro da igreja com o pastor Paulo Mazzoni, e ele hoje coordena o DNA, desafiar, nutrir e apoiar. Várias igrejas foram transicionadas, né? Então ele é fruto de uma experiência que deu certo. E hoje está espalhado pelo Brasil, né, esse modelo. É um modelo denominacional também, que se encaixa em qualquer função, né? Ele está sempre adequado às condições. Nós encontramos, às vezes, nos nossos encontros, né, do DNA, que a gente participa, a gente encontra pastores de todas as denominações ali, de todas elas. A sabedoria do líder hoje está em ouvir e aproveitar aquilo que é bom, né? É isso aí. E trazer para a sua comunidade, porque o fato, às vezes, de ser uma denominação não quer dizer que não precisa de ajuste para ser aplicado numa comunidade local. E reter o que é bom é bíblico, né, pastor? É bíblico, é bíblico. É bíblico. O que mais aí, pastor? Só tem aí, esse Olha, é fantástico. Esse aqui é para o preparo não só do pastor, mas do líder. Isso aí Né? 8 hábitos de um líder eficaz ou de um líder de pequeno grupo, né? É fantástico. Sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão e crescimento. A princípio, não é um livro somente para ser lido, é um livro para ser praticado. E que isso é que é o mais interessante. Sabe o que eu gosto desse livro? É porque ele não é somente conhecimento. Ele acaba te conduzindo a uma prática. E desafia, né? Ele confronta você com esse projeto, né, com uma vida de oração. Não é nem uma vida de oração pessoal, é desenvolver uma oração que não tem a ver com você, tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com os outros, tem a ver com alcançar pessoas. Então vai desenvolvendo as pessoas. Olha, 8 hábitos de um líder eficaz. Ele já é um best-seller, né, pastor? Mas, sabe... é indispensável. Você é pastor, está se preparando para a transição, você não pode deixar de ler esse livro. Hoje existem materiais desse livro em PowerPoints, existe material de forma em PDF que você pode também estar utilizando, né? E você pode estar aprendendo muito aqui sob o ponto de vista de como desenvolver uma visão de paixão. Resumindo aqui numa palavra que eu gosto muito de usar, né? Tudo isso que a gente tem falado é resultado de uma paixão. O camarada se apaixona, o pastor Fabiano, né, já em glória, né, na glória, né, o pastor Fabiano de Cataguás, ele dizia assim, nós não temos que ensinar pessoas a ganhar
almas. Nós precisamos ensinar as pessoas a amar Jesus. Porque se elas amarem a Jesus, não vai ter jeito, elas vão querer almas, elas vão querer pessoas, elas vão querer estar. Ninguém que tenha, né, vivido essa experiência com Jesus vai deixar pessoas de lado. Já uma frase do meu amigo e pastor cooperador comigo lá, pastor comigo, né, pastor Jorge Bani, ele disse, e ficou tão gravado no meu coração, eu tenho repetido muitas vezes, né? Ele disse, todo aquele que vai buscar a Deus vai encontrar seu irmão no caminho. É isso mesmo. Se isso não for uma verdade para você, esse é o propósito pelo qual você está implementando o pequeno grupo, talvez seja uma motivação equivocada e talvez seja esse um motivo de não estar dando certo. A paixão é muito importante. E até porque, pastor Natanael, não tem jeito de encontrar Jesus que não seja pela vida do irmão, né? É isso aí. A única forma de nós encontrarmos ao Senhor é através da vida do nosso irmão, passa por ele, né? Exatamente. Esse livro aqui, ele também nos dá uma oportunidade de perceber as áreas de que nós somos um pouco mais fracos, né? Tem gente que é mais difícil na abordagem, fazer um convite, tem mais timidez, é mais constrangido. E ele vai dando estratégias também de como a pessoa pode fazer isso, de que maneira pode melhorar essa área da vida dele, né? Para melhorar também o seu potencial de crescimento. E todas as vezes que ele vai falar, né, sobre crescimento pessoal, ele vai falar sobre multiplicação, mas não é uma multiplicação quantitativa, é qualitativa. É uma multiplicação de si mesmo no outro, né? Esse livro é fantástico, muito bom mesmo. Vamos continuar? Joel Comiskey, esse é o cara. Né? É o Papa. É o Papa da literatura de pequenos grupos. É um homem, né, inspirador, né? E ele vai falar aqui sobre crescimento explosivo da igreja. Ele tem pontos principais aqui, importantes desse livro. Ele vai falar sobre, principalmente sobre preparar novos líderes, né? E aí que está o segredo. Uma outra coisa, tem um monte de chaves, né, que o pessoal gosta. Eu vou te dar uma chave. Isso aí. A gente está te dando algumas chaves aqui, pessoal. Olha, uma das chaves principais da visão do pequeno grupo é que você não ganha pessoas, você multiplica a liderança. Você multiplica. E o crescimento explosivo da igreja tem em foco isso, uma multiplicação de liderança, onde você vai ensinando o líder a crescer e a se multiplicar, e a fazer algo assim que realmente ele olha o outro fazendo como ele fazia e diz assim, que bom, poxa, ali tem uma parte de mim, ali tem um detalhe meu, ali tem algo. Esse crescimento explosivo da igreja é um livro, né, que vai também apresentar algumas medidas, forma de... A palavra não é nem cálculo, mas como mensurar, né, um crescimento real, genuíno, fazer com que as coisas mudem. E aí, terminando aqui a minha sequência de livros, que eu já... Aqui, e olha que deve ter tido muito trabalho para escolher alguns apenas, né? Porque rapaz, ainda tem outros, tem muitos outros. Esse aqui é um dos mais recomendados, Transformando Membros em Líderes, né? Que vai fazer aquilo que Rick Warren vai falar também, de que é tirar, né, a assistência, né, tirar, né, a igreja de consumidores, né, de espectadores, para pessoas que estão ativas na igreja, para tornar pessoas que estão efetivamente produzindo na igreja. Esse livro tem essa proposta de transformar, né, aquele membro que trabalha numa realidade, vamos dizer, de direitos, de deveres, numa estrutura eclesiástica ou religiosa, para uma paixão pelo Senhor e para também estar liderando pessoas. E ele vai dar alguns detalhes importantes aqui, né, sobre descobrir potencial de liderança, né, sobre alcançar pessoas a partir de uma vida devocional também, né? E tem um aqui que eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui, Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Pessoal, que livraço! Esse livro, Liderança Corajosa, também vai falar sobre os perfis de líderes. Aquele que é mais ativo,
aquele que é mais organizacional, aquele que é um tanto quanto mais empreendedor. Ele vai falar sobre esse perfil de líder. Sabe por quê? Porque é como se... Eu gosto sempre de fazer alguns paralelos, né? É como se você fosse um, 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 um mestre na cozinha e você tivesse que selecionar, né, os melhores ingredientes para que saísse bem, né? Tudo corresse bem. E eu acho que esses livros vão nos ensinar também a escolher a liderança não somente por conta do potencial dela, mas escolher a liderança por causa também da necessidade daquele momento. Né? Aquilo que eu preciso nesse momento? Eu preciso de um líder multiplicador, eu preciso de um líder que possa trazer mais um tanto quanto de tranquilidade para esse grupo, para ele amadurecimento. Que perfil eu tenho desse líder, né? Para que assim a gente possa realmente ter pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. Isso aí. Então, pastorzão, ó, tá aqui, ó, dicas de livro para você crescer, avançar nessa fase do seu preparo. Você precisa estar confiante para que você possa transmitir confiança. Você precisa ter conhecimento para que você possa falar sobre o assunto. E você precisa, sobretudo, estar apaixonado para levar outras pessoas a se apaixonarem também pela visão dos pequenos grupos. Se você está questionando essa questão da necessidade de você ser apaixonado para fazer alguém se apaixonar, nada mais do que Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca peça nada a ninguém que você não esteja disposto a dar. Nunca exija que alguém faça alguma coisa se você não está disposto a fazer. Né? Hoje, a liderança passa pelo exemplo. As pessoas hoje não aprendem com as palavras, elas aprendem com o exemplo. Amém. E se você está bem preparado aqui, ó, se você está dominando o assunto, né? Quem sabe você nem tem muito hábito de leitura e Deus está te chamando agora a desenvolver hábitos saudáveis que vai construir em você agora um novo pastor, um novo líder para essa geração que precisa ser pastoreada, que precisa romper, né? E talvez, se você não está muito acostumado com a leitura, comece com 15 minutos de leitura. Pode marcar no relógio, não tem problema. Eu tenho dificuldade para ler. Então, assim, escolha o horário adequado. Se você tem dificuldade à noite, leia durante o dia. Se tem dificuldade durante o dia, leia à noite. Ache o seu horário melhor e invista em livros, né? Pegue uma caneta e aquilo que te chamar a atenção, você marque, para depois você voltar e reler aquilo que você leu e está chamando a sua atenção para aquilo ali. Os livros têm me ajudado demais, né? Eu talvez seja um repetidor daquilo que eu leio, talvez eu seja um repetidor daquilo que eu ouço, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque os livros têm me inspirado demais. E todo esse material você encontra na nossa editora CPIMW. Você pode acessar o nosso site de venda, a nossa loja virtual, www.cpimw.com.br. Lá você pode fazer a sua compra e receber esse material em casa. Os livros são chaves no seu preparo pessoal para transicionar a igreja que você está pastoreando hoje. Amém? Agora, pastor Natanael, além dos livros, as conferências, elas nos inspiram demais, não é verdade? Bom demais. Eu sei que você já foi em algumas, e já algumas delas nós fomos juntos, Sim. não é verdade? E elas nos inspiram demais. Esse tempo que você tira para ficar sentado ali, ouvindo, né? Aquele tempo que você está aberto a receber uma revelação, né? Uma nova visão sobre aquilo que você já sabe, mas precisa ser revisto, né? E eu sei que você já viajou muitos quilômetros para estar nessas conferências, já foi, levou líderes. Qual é a importância de um pastor que está em transição visualizar uma igreja que está vivendo a cultura dos pequenos grupos, do GECEL? É porque, por mais que nós possamos até mesmo tomar conhecimento por meio dos livros, a experiência, né, o provar o ambiente, ele também transmite a nós a inspiração. Porque o ambiente vai nos dar o peso, vai nos dar o feeling do que realmente acontece naquele momento.
Coisas simples que aconteceram comigo. Em uma dessas idas à conferência, eu levei um grupo de pessoas para poder estar vendo especificamente uma recepção. Coisa, sabe? Olha, lá vocês prestem atenção na recepção. Só falei isso, prestem atenção na recepção. Eu já tinha vivido isso e tal. E eu levei essas pessoas lá, não foram muitos, né? Nós fomos num grupo de 15, mas que estavam designados para essa visão, eram 2 pessoas. Rapaz, elas estão promovendo uma revolução dentro da igreja, né? Dentro dessa área. Por quê? Porque elas enxergaram, elas experimentaram, elas foram abraçadas, elas receberam exatamente aquilo que elas precisariam multiplicar. Então, eu costumo sempre dizer que eu posso te mostrar, né, a foto de um bom hambúrguer, para quem gosta de hambúrguer, ou uma costela com barbecue, para quem gosta. Eu posso te mostrar a foto e dizer, cara, eu comi isso aqui, é bom demais. Né? Isso é bom demais. A pessoa vai olhar, vai ficar com água na boca, vai perguntar onde é, mas ela realmente só vai ter, né, poder dizer que é bom quando ela experimentar. Ela, inevitavelmente ela vai querer ir lá, experimentar, passar pelo mesmo processo, depois vai bater nas minhas costas e vai dizer, cara, é isso mesmo, eu gostei muito, era muito bom mesmo. Ou talvez ele tenha uma outra crítica, dizer assim, rapaz, não era aquilo tudo não, talvez foi num dia diferente, e aí nessa troca você vai aprendendo também com a visão crítica, porque não quer dizer que quando você sai para olhar, tudo que você vê é perfeito, é bom, é melhor. Às vezes você você até aprende com o erro dos outros, no sentido de que, pô, isso aqui não, eu não aplico isso, não faria isso. Então, o sair da sua casa, da sua comunidade, né, da sua comodidade também, né? E às vezes, mas hoje eu tenho um culto na igreja. Eu me lembro uma vez que eu estava com hoje Bispo Joás, e eu estava à frente de uma das congregações, no distrito de Magé na época, e eu disse para ele assim, pastor, eu vou precisar sair do seminário, porque a congregação está numa fase de crescimento muito grande, e eu estou vendo esse crescimento, e eu entendo que eu preciso estar lá. E ele, muito usado por Deus, com uma palavra de sabedoria, disse, não faça isso. A igreja vai continuar existindo, né, sem você. Mas você precisa, né, continuar o seu processo, você precisa concluir o seu processo. Porque a igreja vai estar também ali quando você acabar o seu processo. Então, às vezes um pastor deixa de estar no culto de domingo, porque foi realmente em uma conferência, foi aprender, ele não foi num culto, ele foi para ser edificado, ele não foi no culto de outra igreja. O propósito dele era outro. O propósito dele era outro. Ele foi para lá, ele deixou o culto dele, mas ele foi lá para fazer um investimento, para viver uma experiência, para trazer para a sua igreja local. E aí, no final das contas, quando ele volta, ele está com a mesma igreja, mas a igreja não está com a mesma pessoa. É isso aí. Porque ele mudou. Ele mudou, a mente dele mudou, e toda a mudança história ela acabou. passa pela mudança do líder. Exatamente. Né? Então, quando ele chega transformado, essa própria igreja percebe a mudança desse pastor e vai responder à mudança dele. Mas melhor do que ficar falando do que seria bom é você também viver o que é bom. Então, o ideal sempre é que o pastor, pelo menos, é a minha sugestão, né? Pelo menos de 3 em 3 meses, busca aí não precisa ser uma grande conferência, mas vai a uma igreja que lhe inspira, vai num encontro, tá tendo tal evento, vou lá participar, vou ser ministrado, mas também vou ver como é que é a igreja, né? E como é que funciona, né? E hoje em dia você tem algumas igrejas que estão fazendo como se fosse rede ministeriais e tal, e tem até durante a semana, não precisa nem faltar um culto da sua igreja. Mas é muito importante, porque quando você vê, né, os discípulos dizem assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Era uma experiência sensitiva, né, sensorial, completamente empírica. É uma experiência que o cara sentiu na pele, o som, a voz, ele foi abraçado, ele apertou a mão, e toda essa experiência vai ficar gravada nele. Então, o pastor investir, né, em conferências, não só, às vezes, nem só de célula, ou só de GCL, ou só de pequeno grupo, né? Nós teremos aí a nossa conferência no final do ano, dia 9 a 11 de setembro, temos a nossa eu ia falar para você conferência aí. Para a gente
Primeiro, assim, o significado da palavra conferência, né? Já É, diz muita coisa. Você está ali para conferir, né? exatamente. Conferir como vai o seu ministério, conferir como vai a sua liderança, conferir como vai o seu conhecimento, conferir como vai a sua prática do aprendizado. Então, você está ali num período muito válido para conferir aquilo que está vivendo. Agora, sim, o GCL Brasil, ele tem uma proposta, né, em termos de conferência, ele tem alguns encontros regionais que acontecem. Sim. Fala um pouco aí o que né, a nossa coordenação geral tem preparado para essas pessoas que elas estão em transição ou querem transicionar ou já transicionaram, mas estão aí nessa fase, né, de aprender para crescer. Então, pastor, nós temos preparado a partir desse evento, né, ou desse encontro, prefiro chamar de encontro, né, do GCL Brasil, a conferência Visão e Paixão. Nós vamos ter a presença do Josué Valandro, né, pastor da Igreja Batista Atitude, uma das igrejas que mais crescem hoje no estado do Rio de Janeiro. Não está somente na mídia, mas ele está realmente crescendo em desenvolvimento a partir de pequenos grupos. Ele planta e faz missões a partir de pequenos grupos. É uma visão fantástica. Nós vamos ter o pastor Pedro Estrela, que não sei se a gente chama só de jovem pastor, é jovem por causa da gente, mas o nível de experiência, de bagagem É, desse rapaz o torna um mestre, o torna alguém que realmente tem algo para construir com a gente. E eu quero aproveitar aqui a nossa fala e dizer, nós vamos ter um momento especial só para pastores. Não é uma questão de fazer distinção, mas a gente realmente precisa, entende que precisamos desse momento, só para os pastores na conferência, com o pastor Pedro Estrela, para nós falarmos sobre extensões e formação de equipe ministerial. Ele hoje tem uma mesa, eu fui visitá-lo lá na igreja dele, né, acolhida, é sempre ele tem uma mesa chamada Fluir, tenho falado com a minha liderança lá sobre essa mesa, onde as pessoas... quem engasgou fui eu agora. é. Ele hoje tem uma mesa chamada Fluir, né, onde cada setor se senta e aí todo o projeto passa por ali, inclusive visando os pequenos grupos, é a parte central. Então, algo que a gente tem preparado para que nossa igreja possa experimentar também. Você vai dizer, mas o cara tem uma igreja grande, ou minha pequena, mas você precisa imaginar também aquilo que você pode se tornar, né? Quem nasce grande é monstro, né? O próprio Pedro, né, assumiu uma igreja Que era de pequeno, 30 membros, né? Uma igreja com 70 anos de história e exatamente. 30 membros. Então ele tem muito a compartilhar com quem está transicionando a igreja, né? Exatamente. Nós temos e vamos ter a ideia das oficinas, serão mais plenárias completas, né? Não serão oficinas. A gente tem pensado em plenárias completas, onde todos possam estar sendo ministrados nos mesmos níveis. Vão ter o senhor, né, pastor Agnaldo, falando sobre o pentágono do crescimento, sobre como é importante, né, isso que a gente tem vivido e falado, e a gente vai ter essa experiência. O bispo Gilberto Geraldo falando sobre a própria experiência do GCL, no GCL Brasil, da transição, da formação de liderança. Ele hoje está também saindo na vanguarda nos perfis pastorais, pastores 20 mais, 40 mais e 50 mais, né, que são esses pastores dentro desse perfil. Ele vai estar falando sobre esses projetos, sobre a medida de cada pastor em cada momento, como sermos melhor desenvolvidos nessa área, né? Nós vamos ter e eu também vou estar falando, vou estar junto também, falando sobre essa experiência da transição, de estar vivendo um novo tempo, de como, né, Deus tem sido presente nesse projeto da igreja local, né? Qual é a data, pastor? De 9 a 11 de setembro, aqui no Centro de Convenções. Como é feita as inscrições? As inscrições podem ser feitas tanto no Instagram do GCL Brasil, quanto também no site do GCL Brasil. Nós temos ali, né, na bios, né, do Instagram, está lá a inscrição, você pode estar fazendo a sua inscrição lá. Agora, com o caminhar, nós estamos intensificando, inclusive, as publicações, aumentando mais ainda as informações, para que mais pessoas ainda possam estar participando. Um detalhe interessante é de que nós teremos também inscrições para um único dia. Se a pessoa quiser
passar somente um único dia aqui, ele vai poder também fazer a inscrição somente para o sábado, talvez por causa de questões de distância, ele também poderá fazer, e no site ele tem essa opção. É isso aí, ó, as conferências são estratégicas. Eu já estive em várias do Brasil inteiro, já procurei conhecer a visão de diversos lados, formas, perspectivas, e só contribuiu para que hoje eu tivesse ainda mais convicção de que os pequenos grupos, eles são funcionais, que o GECEL é uma arma poderosa para ganhar e cuidar de pessoas. E pastor, deixei por último, mas é o mais importante nessa fase do preparo do pastor, que é a oração. Sim. Esse tempo para que o pastor tenha convicção que é uma estratégia que Deus está dando a ele. É uma das coisas que mais me ajudou nessa fase foi quando eu olhei para Jetro, né, sogro de Moisés, chegou ali e viu aquele homem tentando julgar a causa de um grande povo, né, de uma dando nação, o seu melhor, né? uma nação que cresceu muito, e ele ali dando o seu melhor, envolvido com cada causa, e de repente já falou, não vai dar certo isso, né? Não vai dar certo. Você separa aí, chefe de 10, de 50, de 100, de 1000, e você cuida dessas pessoas para que esses possam cuidar de outros. E Moisés, na relação que ele tinha com Deus, ele não teve dúvida que aquele era o caminho para ele poder dirigir, né, aquela nação na travessia do deserto, e Moisés sonhava muito que pudesse ser também na entrada da Terra Prometida. Sim. Agora, se ele não tem convicção, se ele não tem um relacionamento com Deus, ia ser mais um conselho que pudesse ser descartado. O senhor não sabe o que está fazendo. Se fosse ele que era para ensinar esse povo, era ele que está aqui, ele está querendo me ensinar. É verdade. Mas por causa da proximidade que Moisés tinha com Deus, ele conseguiu discernir que Deus estava dando para ele uma direção, um destino, um norte, para que ele pudesse cuidar daquele povo. E a oração, então, se torna esse ambiente, né, como um lugar mesmo onde você está, onde cada leitura que você faz, ela cai com convicção, com certeza, discernimento, compreensão de que é esse caminho que você está, né? Sim. Então, qual é o lugar da oração aí no preparo desse obreiro aí? Assim? Bom, pastorzão, o lugar da oração no preparo do líder, ele é essencial. O próprio livro, né, 8 Hábitos de Líder Eficaz, coloca a oração como um hábito, não como algo que seja eventual ou pontual, mas como hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz de forma constante, cotidiana, né, e que tem por objetivo principal, né, ter uma causa principal, ter uma razão principal. Eu acredito que hoje, na implantação do pequeno grupo, até mesmo para que você possa ter convicção de que esse é o caminho mesmo, de que você está em paz, né, de que você, na hora que você está ali ministrando ou falando com o pessoal, você tem convicção que você não está levando uma ideia sua, mas que você está transportando uma ideia de Deus, né? Que você está transferindo uma ideia de Deus. Isso é muito importante. Isso aconteceu comigo quando eu fui apresentar o projeto para a IMW Suruí. Eu reuni o conselho local, na época eram aproximadamente 60 pessoas, e apresentei o projeto de implantação de pequenos grupos em 2014. De forma efetiva, dizendo, agora nós vamos nos tornar uma igreja, né, em pequenos grupos e tal. E aí pedi a aprovação de todo mundo, e todo mundo levantou a mão, aprovou, eu disse, que legal, todo mundo aprovou e tal. Aí chegou a hora de eu dizer, agora então eu vou precisar de 16 pessoas para poder fazer a primeira escola de líderes, que seria o GECEL Piloto, né, para depois então a gente iniciar. Quantos podem? Olha, eu tinha 60, só 10 levantaram a mão. Olha, 60 líderes, eu tenho um novo projeto para a igreja, só 10 levantam a mão. Talvez naquele momento ali eu poderia dizer assim, pô, cara, eu acho que é melhor eu reter, segurar a onda.
mas porque eu tinha essa experiência em Deus, sabe? Eu tinha essa experiência com Deus. Eu não tinha ido ali despreparado, ou até mesmo não tinha ido ali debaixo de um desejo humano. Eu estava debaixo de Que a uma oração, direção ela do te céu. prepara, né? A Exatamente, eu estava oração ela te debaixo de uma dá... direção do céu. Tinha uma palavra do céu para mim. Eu não cheguei ali com uma palavra que era minha, era uma palavra do céu, dizendo que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Então aquilo me deu convicção de continuar o projeto, né? De dizer assim, então vocês me permitem que eu encontre as outras 6 pessoas, não aqui no grupo, mas no seio da igreja. Eles levantaram a mão, botei em ata, e eu parti para cima das outras 6 pessoas, encontrei, hoje são líderes, todos estão liderando. Isso foi resultado também de um ambiente de oração. Me lembro algumas vezes, né? Eu tenho até que me segurar, senão mesmo meu sonho. Quantas vezes, rapaz, eu morava em Guapimirim, eu ia para o Milharal para orar, e eu orava por aqueles pés de milho como se fosse a multidão né, de pessoas que a gente alcançaria, e eu falava para eles. Aqueles ambientes ali, aquelas caminhadas de oração com o Senhor, né, ali, eram 7 quilômetros em média, né? Aqueles 7 quilômetros ali que eu caminhava, né, diariamente, de oração e de colocação de qual o caminho que eu vou fazer, né? E por onde eu começo, onde eu abordo, e na hora Deus traz inspiração, traz direção, e vem aquele versículo, né? Ele vem como uma luz, assim, que puf, parece que acende no teu coração, e Deus vai te dando oração, vai te dando direção. Então a oração, ela faz parte desse projeto, assim como o jejum. Eu também acho que o jejum é algo muito essencial. A gente às vezes negligencia um pouco, mas na vida de todo pastor, de todo líder, aí eu acho que de todo cristão, essa parte é importante. Mas alguém que está se preparando precisa se preparar em todos os níveis. Com certeza. Então a gente falou de um preparo aqui que é intelectual, né? Que é o conceito dos livros. Nós falamos de um preparo teológico, que é o conceito do seminário e tudo mais. Mas nós também precisamos de um preparo espiritual, para que haja discernimento, convicção, perseverança. E esse ambiente de oração, e eu sei que às vezes orar sozinho não é uma coisa comum a muitos, né? Esse ambiente de oração, às vezes você pode convidar alguém para orar contigo, Isso aí. né? Você está num momento que não está conseguindo orar o que você acha que deveria, chama alguém para orar contigo. Você vai orar com essa pessoa vai orar com você, e esse processo vai lhe dando convicção no espírito, né? E aí vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, de que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova a cada dia. Isso. E essa renovação acontece nesse ambiente, no ambiente da oração. Isso aí. Eu diria, não comece nada sem orar oração antes, não é verdade? Como tudo que nós fazemos na igreja, como pastor, não devemos começar nada sem oração. Esse foi um método de Jesus, né? Jesus orava sempre antes de tomar qualquer decisão que fosse relevante, significante. Ele se mantinha em oração, e os pequenos grupos também não é diferente. Para você ser bem-sucedido no GECEL, você vai precisar orar e orar muito, né? Para que Deus te dê essa segurança, essa convicção, porque virão, né, dificuldades, virão situações que vão se colocar entre você e a implantação dos pequenos grupos na igreja. E a oração é o caminho para que você possa estar fortalecido no Senhor e vencer essa batalha e chegar ao propósito que Deus tem estabelecido para a sua igreja dentro da sua visão. A implantação de pequeno grupo é igual casamento, né? Todo mundo diz assim, olha, você vai ter momentos difíceis, mas também é muito mais prazeroso do que os momentos difíceis. Se você for considerar, é muito mais prazeroso. Então, você não pode ficar focado somente naquilo que você vai ter de dificuldades. E a oração é esse ambiente que você vai ter convicções, que você vai ter mais firmeza, né? E que você vai continuar caminhando debaixo de uma dependência de Deus, né? Porque se você depende de Deus, inevitavelmente você vai trabalhar com Ele. Quem vai fazer é Deus, né? E você é cooperador com Ele. Eu carrego comigo uma frase do Ragnar, na série Vikings, né? Não é uma questão de prazer,
Mas para mim até é uma questão de dever, né? Não é o que ele vai me dar de alegria, mas do que se deve fazer. O Ragnar estava voltando de uma das suas batalhas e o seu irmão perguntou para ele, depois de uma grande conquista: e aí, meu irmão, você está feliz? E ele disse: quem diz que isso tem a ver com felicidade? Isso tem a ver com dever. Exatamente. Os pequenos grupos foi o que a igreja do primeiro século viveu, né? Foi o método de Jesus para poder estar com seus discípulos e apóstolos, discipulá-lo. E deve ser o método da igreja que quer cuidar saudavelmente daqueles que Deus tem confiado em suas mãos. Hoje, comprovadamente, o púlpito já não tem mais o mesmo efeito na vida do fiel do que tinha antes. São muitas vozes, uma poluição sonora muito grande, e as pessoas hoje ouvem quem está perto delas, porque elas conseguem ver os seus movimentos, elas conseguem seguir os seus passos, elas conseguem ter um exemplo a ser seguido. E o pequeno grupo é essa facilidade que nós temos de aproximar os membros da igreja, aqueles que chegam à igreja, a líderes que darão a eles um modelo de como eles se comportam em casa, como eles tratam as suas esposas, como eles cuidam dos seus filhos, como eles lidam com a vida profissional, como são os seus relacionamentos. E então, assim, é uma questão de dever, de ativar os membros da nossa igreja para que eles se tornem líderes e cuidem de muita gente. Mas como disse uma vez eu numa brincadeira na igreja com os irmãos, eu dizia assim: o que você prefere? Você prefere ter paz ou ter razão? Aí a irmã respondeu assim: eu não posso ter os dois, não. Então, eu acredito que o bom mesmo, né? E ela dizia: eu tenho paz quando eu tenho razão, ela brincando. E eu pensando nessa frase, eu digo assim: é claro que nós podemos encarar como um dever, mas no exercício do dever, você vai encontrar um prazer, simplesmente o prazer de você estar fazendo exatamente aquilo que você foi feito para fazer. E aí você descobre que o dever nada mais é do que um próprio propósito pelo qual Deus te colocou ali, e você começa a desenvolver um certo prazer que não tem a ver com satisfazer o outro, é satisfazer consigo mesmo, é estar satisfeito com aquilo que você está fazendo nesse tempo. Então esse é um grande desafio para nós também, num tempo em que há muita competitividade, há muita comparação, há muita, às vezes, né, a gente pode estar se avaliando a partir do outro, né? E esse ambiente da oração também vai te dar uma convicção do lugar que você está, que foi Deus que te colocou, e seja lá para onde você possa estar indo, é Deus que vai estar conduzindo você nesse processo de aperfeiçoamento. Deus tem mais compromisso com aquilo que Ele tem para fazer com você do que através de você. E aí é impressionante como nesse processo Deus é econômico. Porque eu chamo que Deus é econômico, porque ele cuida, ele deixa que alguns problemas se acumulem para resolver todos eles juntos, né? Às vezes ele resolve tudo de uma forma só. Então, um pastor que está hoje implantando pequeno grupo, né, que traz muitas dúvidas ao seu coração, que traz insegurança, porque é um perfil ministerial talvez que ele não desenvolveu ao longo do tempo, não está muito hábil. O que nós estamos falando para esse pastor aqui é: pastor, se prepare estando com pessoas, se prepare se instruindo e se prepare estando com o Senhor. Se essa tríade, né, acontecer na sua vida, será inevitável que você encontrará prazer nesse dever e o resultado que Deus espera que a gente tenha como igreja. Com certeza. É isso aí. Estamos ficando por aqui. Foi bom esse episódio de hoje. Te trouxe clareza, te deu um destino, te apontou para algum lugar. Então compartilhe esse episódio com alguém. Vai lá no seu grupo do WhatsApp, nos seus contatos ali de amigos, vai lá nas suas redes sociais e compartilhe para que nós possamos chegar mais rápido e alcançar mais. Um abraço, Deus abençoe. Graça e paz.